Se você é tentante ou mãe de um bebê arco-íris, não passa esse vídeo não. Deixa eu contar minha história pra você. Lá em casa somos em 3 irmãs. A minha irmã mais velha tem uma diferença de 10 anos. Já a mais nova tem uma diferença pequena, de 2 anos. A minha irmã mais velha tinha pavor de criança. Acho que até por ela ter cuidado um pouco mais da gente, mas por ironia do destino, tive o primeiro sobrinho, a segunda sobrinha. E pra quem não gostava de criança, ela hoje em dia tem a casa cheia. Eu, diferente dela, sempre sonhei em ser mãe, até porque eu amo criança, eu amava cuidar dos filhos dela. Eu me casei, a família do meu esposo, ele é filho único. E o sonho deles eram netos. E eu tinha aquele sonho, né, de ser mãe, mas esperei um pouco até pra gente ter uma vida muito bem estabilizada antes disso. Acredito que, em primeiro lugar, temos que saber de toda a responsabilidade que é colocar um filho no mundo. Quando eu finalmente achei que era a hora, eu já tinha 8 anos de casado. Fiz alguns exames e eu descobri que eu tenho endometriose. E até então, eu sentia muitas cólicas durante o período menstrual, mas achei que aquilo era normal. Eu não sei se por ter descoberto tarde, buscar o tratamento tarde ou não, uma das minhas trompas já estava obstruída. Devido a algumas complicações, o médico achou melhor que eu fizesse uma cirurgia para retirar. Além da endometriose, que eu sabia que já seria uma grande dificuldade, eu ainda teria só uma trompa. Mas eu sempre fui muito otimista. Entreguei nas mãos de Deus o meu sonho. Eu tive que ouvir muita coisa de todo mundo. Muita gente me julgou, falou que eu esperei demais. Era castigo por eu não ter tentado engravidar logo assim que eu casei. A gente é muito cobrado por tudo, né? Se é mãe muito cedo, ou se espera demais. Eu não queria transparecer pra ninguém o meu desespero, mas no fundo eu tava muito desesperada. Eu tive medo de não conseguir realmente realizar esse sonho. E de talvez, na verdade, ter esperado demais. Eu carreguei um pouco daquela culpa. Comecei os tratamentos, mas eu não falava pra ninguém, somente o meu marido e eu. Nem pra minha mãe. A essa altura, a minha irmã mais nova já tinha engravidado. Acabou criando uma situação um pouco difícil dentro da casa da minha mãe. Era como se eu fosse a única que não fosse capaz de gerar um filho. Talvez as pessoas que não viveram isso, não passaram por isso, não entendam. Mas as tentantes sabem exatamente do que eu tô falando. Fiz de tudo que vocês possam imaginar. Chá de unha de gato, era chá de inhame, garrafada, eu medi a temperatura basal, tudo. Até que um belo dia eu recebi um positivo. Fiz 5 testes de farmácia pra ter certeza. E nem com 5 positivos eu me dei por satisfeita. Fiz um exame de sangue e tava lá, positivo. Eu não tinha sintomas. A menstruação estava atrasada, mas eu não senti enjoo, eu não senti nada que fosse anormal. Marcamos a primeira ecografia, esperamos, né, para contar para a família, até porque eu queria fazer uma surpresa para os meus pais e para os pais dele, já com a foto da ecografia. Uma semana depois, fomos fazer essa ecografia. Chegando lá, para nossa surpresa, uma triste surpresa, não tinha batimentos. Meu mundo acabou ali, porque se é difícil a gente esperar um positivo, imagine você ter aquele positivo e ver ele escapar pelas mãos. Eu pensei que não teria sensação pior do que a gente ser tentante e não conseguir, mas tem sensação pior. É a sensação de você perder aquele sonho. E eu não sabia o que eu tinha feito de errado, eu não sabia o que tinha acontecido. Depois disso, eu me perguntei se eu realmente queria passar por aquilo de novo. Contamos pra família até porque achamos melhor. Foi muito constrangedor. Mas eu não sei se por pena as cobranças pararam um pouco. Eu de verdade não sabia se eu queria novamente voltar a tentar. Porque o medo agora era outro. Era medo de novamente receber um positivo e novamente isso acontecer. Eu não contei pra vocês, mas a essa altura eu já tinha praticamente todo o enxoval montado. Na nossa casa já tinha um quarto, que seria o quarto do bebê, e eu ia comprando as coisinhas neutras, já tinha tudo. Mas depois disso, entrar naquele quarto, ver aquelas coisas, era como se eu voltasse sempre naquela sensação horrorosa. E eu decidi doar. Banheira, trocador, eu tinha comprado chupeta, kit de mamadeira. Eu tinha tudo. Só faltava
o meu filho. Eu tomei anticoncepcional por 3 meses, por orientação do médico. E depois dos 3 meses fui novamente na consulta, mas eu tive uma outra surpresa. A segunda trompa também estava obstruída. O médico chegou a cogitar a possibilidade de fertilização ou uma possível adoção. Para mim, a opção de adoção seria muito mais viável. Fertilização estava ainda um pouco fora do nosso orçamento e eu ainda não teria aquela certeza de que realmente eu conseguiria levar a gestação até o final. Passou mais ou menos uma semana e eu fazia um caminho pequeno para ir pro trabalho. Nesse dia eu passei na padaria, comprei uns pãezinhos. Saindo da padaria, tinha um morador de rua. Ele olhou para mim, me deu um bom dia e aí ele falou assim: moça, você pode me ajudar? Eu tô com muita fome. Eu falei: olha, eu tenho um trocado aqui e eu tenho esses pãezinhos que eu acabei de comprar. Qual você prefere? Ele falou: o pão. Quando ele pegou aquele pão, ele olhou novamente nos meus olhos e falou assim: moça, você acredita em milagre? Deus vai fazer um na sua vida. Passaram-se alguns dias e eu comecei a ter alguns sintomas. Enjoo, tontura. E algumas pessoas mais próximas, assim, colegas de trabalho, pessoas que tinham uma vivência comigo, falou: você tá grávida. E todo mundo que convivia comigo, ou que me olhava, falava assim: você tá com a cara de grávida, você tá diferente. E eu até pensava: gente, esse povo tá me iludindo. E me deu um estalo do que aquele morador de rua me falou. Milagre. Eu não falei nada nem pro meu marido. E não fiz teste de farmácia, não. Fui logo fazer o de sangue. Quando eu peguei o resultado, tava lá, positivo. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Dava glória a Deus, porque era um milagre. Eu tinha um positivo. Chamei meu marido pra ir num exame comigo. Quando o exame começou, aquele coração batendo, eu chorei. O meu marido começou a chorar. A médica que estava fazendo o nosso exame começou a chorar. E eu falei: é o meu milagre. Se eu falar pra vocês que eu não fiquei com medo, eu vou estar mentindo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que realmente era um milagre, que ia ser tudo diferente. Hoje, eu tô com 37 semanas. Falta um pouquinho menos que 3 semanas pro meu milagre nascer. Eu sei que tem muitas mulheres nessa situação e eu quero dizer pra vocês, assim como eu ouvi: você acredita em milagre? Porque o único capaz de decretar na sua vida o que você pode ou não é Deus. Só Ele dá a última palavra. E você pode ter o seu milagre aí, assim como eu tô com o meu.